Nós vamos a partir da página o módulo 5, as variações da alma sobre a morte. Nós vamos ver se a gente consegue, viu, pastor Edmar? Nós fizemos uma jornada introdutória e a gente vai caminhar nessa mesma linha. Se correr tudo bem, nós conseguimos fazer esse bloco e o próximo. Então vamos trabalhar, pelo menos eu ouvi do Newton e do Giovanni, diz que o modelo eles gostaram, os outros das meninas não ouvi, e no Valdo também não ouvi, nem do Luiz e nem do Advanil. Mas você falou que gostou do sistema, o Newton também. Então a gente vai manter, significa o que a gente não para analisar detalhes do Salmo, dar uma visão geral, e para isso nós vamos nos inserir raramente no texto bíblico, mas é bom ter, porque uma hora ou outra precisa de ler para se conectar com a realidade, tá? Muito bem? Então, eu queria só que vocês... Depois tira essa tosse toda, viu? Eu queria só que vocês... Acharam aí? A variação da alma. Você vai... É o módulo 5. Ela vai gostar, né, que de todas as partes dos salmos, essa é a mais... Não é a mais psicológica, mas é a que mexe mais com essa ideia, Giovanni, que um autor chamado Milan Kundera, um autor iugoslávio, me parece, não sei, mas é do leste europeu. Ele escreveu um belíssimo livro que foi famoso na década de 90, quando o Luiz nasceu, A Insustentável Leveza do Ser, tá? E que esse título é o que deu o que deu a ideia para eu colocar o título dessa apostila, A Insustentável Leveza da Alma Humana. Então o conceito, Giovanni, Milan Kundera, tá? Milan Kundera. Leia o livro, tá? O filme não é muito bom não, mas o livro é bom. Foi um dos melhores livros que... Não, melhor não foi. O melhor livro de romance que eu li foi um chamado Amor em Tempo de Cólera. Mas esse é muito bom. Ele conta a história do leste europeu, é um romance muito bem elaborado. E o nome do livro é A Insustentável Leveza do Ser. O que ele queria dizer é que nós estamos em pé agora, um acidente de percurso daqui uma semana, a gente pode se destruir e desaparecer, que é insustentável, nós não temos garantias do ponto de vista existencial. Forte, né? Só Deus é eterno. É lógico que ele não trabalha isso, tá? E por isso que Paulo vai dizer, quem está em pé, cuidado. Legal, né? Muito bem, então o que nós temos? Nós temos essa variação. Está te incomodando aqui? Precisar agora um pouquinho pro lado. Não, tá bom. Então, gente, essa variação, ok? Variações é o que eu falo de insustentável. É tipo o conceito, pastor, se correr assim, você morre.
Como é o nome disso aqui? Lá do hospital? Que, enquanto você está vivo. Mas tem um nominho. Então, é isso que eu estou chamando de insustentável ou variações. Tudo bem? Deu para pegar? Muito bem. Então, os salmos vai do 42 até o 50. Vocês conhecem o 51, né? O 51 começa outro bloco com outra ênfase, tá? Então, esses salmos, você entendeu? 42 a 50, ele é montado em blocos. Dentro dele tem uns blocos. Por exemplo, o primeiro bloco, você entendeu? Que são os salmos 42 a 44. Quem diga que o 45 faz parte, tá? Há quem diga que o 45 faz parte. Mas para o 45 fazer parte, como diz assim, só o judeu que montou que vai justificar. Mas estruturalmente a impressão é que ele não faz parte, digamos, da linha do raciocínio. É como o pessoal que vai fazer um culto de ação de graças e vai selecionar as canções. Então, num culto de ação de graças, não vai ter canção de guerra. A não ser no finalzinho, né? Ele é o leão da tribo de Judá, só para bagunçar, para fechar. Então, se tiver, Giovanni, a canção de guerra, aí o 45 entra. Porque o 45 é aquela sensação de que existe um rei ideal. Você entendeu? Mas ok, vamos caminhar. Pego aí, por gentileza, o 42 e volto a dizer, a minha intenção não é ficar mexendo no que está escrito aqui, porque já está escrito, é um material que vocês podem acessar, tá? Mas o 42, esse Salmo 42, ele não está sozinho. Ele deveria ser, o 42 e o 43 deveria ser só um salmo. Então, quando você pega o 42 e o 43, aí aqui você vai entender o 44. O que você, em primeiro lugar, vai observar aí? Que ele tem uma dimensão, só para vocês visualizarem, se quiser fazer um bom sermão, né? Você tem uma descrição do passado, nesses três tempos aí, do presente, e aí o 43 é a relação ao futuro. Quer ver? Vamos só matar a charada aqui. Quem está com a Bíblia, você está com ela aí, né? Ela vai ver, enxergar melhor que ela está com a Bíblia física aí. Lê aí, a reverenda. Leia. Lê aí, pega a sua Bíblia aí. Ela vai tirar só para mostrar para vocês como é que esses salmos estão organizados. O 42 vai terminar com uma declaração da mesma forma que o 43 termina. Isso é para dizer que é um salmo só. Como é que termina aí, Leia? 42? Isso, por gentileza. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ok. E como é que termina o 43? Por que estás abatida, ó minha alma?
Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Pronto. Então, os dois salmos terminam de e a ideia qual que é, Giovanni? A ideia que o salmista quer passar é que ele não resolveu os problemas dele. Tudo bem? Pegaram? Sabe aquela ideia de que, desculpa usar essa metáfora tão radical, que aparentemente o câncer saiu, mas volta depois de algum tempo? Então o Davi lida o salmista lida com essa realidade da insustentável leveza do ser e dessa variação, sabe aquele que vocês não chamam cliente, paciente, né? É paciente, né? Sabe aquele paciente que você libera ele depois de quantas sessões? Não, fala aí. Um tipo o Luiz, assim, que é problemático. 1 ano de sessão. Mas, digamos assim... No mínimo. Não, mas normalmente, então, vamos supor... Mas... Porque geralmente quando o paciente melhora um pouco, ele se dá alta. Sim. Mas, de modo geral, vamos supor, depois de 3 meses ali... Ok, então, mas você tem certeza que ele vai voltar. E isso é uma... Eu tenho um amigo que está em depressão, né? Até onde eu conversei com a minha esposa, né? Puxa vida. E faz anos. Eu fiquei muito contente a semana passada, quando fui lá na chácara dele e vi ele cuidando dos animais e tal. E uma hora eu perguntei, cara, mas puxa vida, você... Ele disse, eu faço isso por causa das minhas netas. Você entendeu? Então tem uma época que ele estava tão mal que eu ia para o psicólogo, levar ele no psicólogo, eu ia junto. Eu ia junto. O psicólogo chegou uma hora que disse, Josa, a sessão é melhor com você junto. Você me ajuda. Mas não é que não tem melhora, porque, né? Mas a ideia é que ele vai chegar no final do Salmo 42 e falar isso, no 43 também, no 44 também, no 45 também. Você entendeu? É isso que a gente precisa, Luiz, olhar para a membresia da igreja dessa forma. Por isso que esse bloco de salmo é muito legal. Para a gente pôr o pé no chão, tá? Sem querer supervalorizar os psicólogos, mas os pastores e psicólogos são os que mais entendem de gente por dentro. Por dentro. Porque isso aqui é por dentro. Pode ver que ele diz assim, racionalmente ele pergunta para ele mesmo. Quando ele pergunta por que está abatida a minha alma, é o raciocínio, a lógica das coisas, só que ele não encontra eco no coração. O coração está fragmentado. Ele diz, pô, mas... Ele tem consciência que está mal, mas, digamos, tem uma certa lucidez, mas não tem a solução da... Ok? Entenderam? Ok. Só que tem um detalhe. Vê como é que começa. Você vai ter que ler os textos. Qual é a primeira frase do versículo? Nós estamos no 42, por gentileza. Como suspira a cor pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Tá entendendo? Então, eu já vi muitas pregações sobre esse salmo, assim, o cara falando poético, e é bem desonesto, porque não tem nada de poético. Esse é o contexto aqui, há controvérsias, mas é a rebelião de Absalão. Você entendeu? Quando Davi tem que fugir e ele está vagando. Então, muda tudo, porque Davi teve que fugir
Ele está vagando distante do santuário, né? do templo. Então, para ele, a presença de Deus é no templo. Se ele não está no templo, pode olhar que ele vai usar, por gentileza, várias coisas, né? Várias expressões que está distante, né? De tudo. E aí tem 2 pontos que nós estamos falando ainda dos 2 salmos. Observa que ele vai falar 2 coisas aqui, ó. Ele vai falar 2 coisas. A primeira coisa que ele vai falar está nos versículos 1, por gentileza, a 4. Dá uma olhadinha aí, dos versículos 1 a 4, o que é que ele vai falar. Eu vou colocar, e a Leia vai precisar para nós. Ele vai colocar assim, ele tem um anseio. De 1 a 4? Ele tem um anseio por Deus, mas que não pode ser atendido. Que não é forte. Ele tem um anseio, ele tem aqui, um anseio. Olha que anseio por quem? Por Deus. Agora, olha que negócio esquisito. Anseio por Deus. Não pode ser atendido. Pode, né? Ele não pode ser atendido nesse anseio. Por quê? Porque para ele tinha que estar no templo. A consciência dele é que Deus está no templo, Deus não está fora. Quer ver? Lê aí, reverenda. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E parece-me que ele fala dessa ideia de que está distante, né? Afastado, vagando, sem estar no templo. E aí ele traz à memória a imagem que ele ia para a igreja com o pessoal, cantando, uhul, celebrando. Só que agora não, ele está numa caverna, você entendeu? Então ele puxa a imagem, a memória. Por isso que é legal os salmos, porque eles são ricos em memórias. O cara está lascado, é a variação da alma dele nesse universo de não atendimento. Eu não sei como é que vocês entendem isso, mas esses salmos, esse bloco, né, dos salmos, vai falar da ausência de Deus sentida. Lógico, Deus não está ausente, né? Mas é a manifestação. Porque, Divanil, na cabeça dos salmistas, a presença de Deus tem a ver com manifestação. Então, se não tem manifestação, não tem Deus, que é o contrário do pensamento de Jesus, né? Jesus entende que necessariamente não é Jesus, é o Novo Testamento, vai. A presença de Deus, ela está permeando. O judeu não, ele era muito nacional, geográfico, Deus era judeu. Deus estava no templo, você entendeu? Por isso tinha um espaço, que não podia entrar lá, tá assim assado. Por isso que tem um texto
de Deuteronômio 12, onde ele vai dizer da necessidade do culto central. Tinha que ter um lugar de culto. E a descrição do capítulo 12 de Deuteronômio é só para falar do culto central. E qual é a palavra-chave, Leia, no Deuteronômio 12? Se o Senhor está ali. E é geográfico. O Deus do Antigo Testamento é na mente do judeu. A teologia hebraica é assim. É o Deus geográfico, é o Deus manifestacional. E nós carregamos muito disso no nosso dia a dia, Nilton, porque por isso que a gente usa assim no culto. Vamos entrar na presença de Deus, né? Isso é uma linguagem hebraica. Eu queria saber que hora que esse filho da mãe saiu. Mas é força de expressão, né, que a gente usa. Vamos entrar na presença de Deus. Então, esse anseio que não pode ser atendido é porque está relacionado ao quê? Ao templo. Então, na cabeça dele, ele está sofrendo isso. Aí, o versículo 5 a 10, ele vai falar do alto encorajamento. Você entendeu? Ele vai falar desse alto encorajamento. E é fantástico, porque no versículo 5 ele vai repetir o que vai falar no versículo 10. Dá uma olhada, Leia, ver se repete mesmo. Não, só vê aí se repete o conceito. O 5 repete no 10? Sim. Então... Não, repete o 11. No 11, desculpa, no 11, tá? Desculpa. É as mesmas coisas. Sim. Então, você está com ele aberto aí. Sim. A Leia vai ler o 5 e você acompanha se o 11 está certo. Vai lá, Leia. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Possivelmente repetiu, né? Vocês estavam olhando aí que o 11 está repetido, que é a mesma coisa que aparece no 43. Então, se você for pregar o 42, você tem que pregar o 43 junto. Por quê? Porque isso aqui é o 42, tá? Aqui é o 42. Se complementam. Aí você precisa ler o 43 de maneira belíssima. O 43 vai trabalhar essa ideia do pedido por justificação. O cerne do Salmo 43 é um pedido de justificação. Quer dizer, é o que a gente diria assim: Deus, quebra meu galho. Aí é o pedido para justificar a vida dele. Só que no 43 ele dá a chave, Newton, de tudo. Ele vai pegar o versículo 3, quer ver? Dá uma olhadinha aí no versículo 3. Já que é um bloco só, tá? Já que é um bloco só, ó, o 43 está aqui. Olha o que ele diz no versículo 3. Dá essa observada aí. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O Santo Monte é o conceito de presença de Deus. É uma metáfora para tabernáculo. Você entendeu? É o Monte Sião, que é essa imagem do... diz a tradição que quando fala Sinai, que é o da sarça, aquela figura do Moisés, e aquela hora que ele chega, quando o povo está indo para Canaã, que para lá no Monte Sinai, o fogo
pega, e no capítulo 19 de Êxodo, e depois Moisés sobe para falar com Deus no monte, toda aquela... Aquilo está muito vivo na memória do pessoal. Então, é disso que eles estão falando, quando eles recitam o Salmo. Santo Monte é o Monte Sinai, e tabernáculo é sinônimo. Tá? Pegaram? Só que isso é interessante, você fazendo um trabalho científico das religiões, todas as religiões levantam essa ideia de que os deuses têm um lugar no monte. Interessante, né? E Deus usou dessa ideia, né, para se comunicar através dessa imagem fabulosa do monte, né, do alto, né? Muito legal. Então, o que você tem aqui no 43? Você tem duas partes, né? O pedido de justificativa. E se você olhar para o capítulo, os Salmos 43 e versículo 1, quer ver? Leia aí, leia o versículo 1, por gentileza. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Tá. Esse homem fraudulento e injusto é Absalão. Tá? Agora ele deu nome aos bois. Acho que deve ser a oração do Bolsonaro hoje. Esse homem fraudulento, injusto é o Absalão. Só que, por outro lado, essa oração, se você olhar assim bem direitinho, Davi está assumindo uma coisa que é bem raro um cara como Davi assumir, que é o seu tamanho, né? É a sua fraqueza. Ele está dizendo assim, eu não tenho chance. Tá? Diante disso, eu não tenho chance, né? Só que tem um detalhe. Quando ele chega no final, que você já leu, que é o último versículo, que ele já falou 3 vezes, 2 vezes, ele falou lá no versículo 5 do 42 e no 11 do 42, agora ele repete em qual versículo? No 5. Aí ele termina com isso. Na verdade, a gente acha que é um negócio assim, o fim da história, né? Porque, cara, é complicado. Ele vai, aí ele faz a pergunta no versículo 5. Aí ele vai no 11. Aí ele vai no 43, 5. E aí ele continua indo. Quantos salmos ele fazer durante esse bloco, ele está com essa... Ele não está resolvido. Ele não está resolvido. Na semântica hebraica, na repetição, é questão de ênfase. Né? Questão de ênfase. Esse é o conceito. Esse é o conceito de variação. Por isso que precisa igreja, por isso que precisa culto. Eu gosto da ideia de ter um culto por semana. Mas eu gosto da ideia da pessoa ir pelo menos 2 vezes na semana no culto. Porque o culto, na nossa tradição protestante, ou se quiser, o cristianismo, a tradição católica, que nós somos fruto dela, lógico, a igreja tem um poder terapêutico. Sabe? Aquela hora ali que aquela pessoa está ali, lascada da vida. Ontem eu conversei com um cara que ele disse que faliu e contou um pouco da história dele, deu vontade de pedir para ele parar, que estava como é que fala? Deprimindo. Rapaz, e aí eu saí de perto daquele cara e disse, como é que esse cara sobreviveu? Só que ele deixou escapar uma coisa. Ele disse, Giovanni, que ia para a igreja e tinha uma vontade enorme de dizimar. E não podia, porque ele não tinha renda. Ele estava só com boleto, dívida. Não tinha renda, não tinha nem como dizimar.
Eu digo, olha, que legal. Então, um cara que tem uma consciência absurda da fé, que é o autoencorajamento, né? Tudo ao redor está desmoronando, mas ele está sustentado numa confiança absurda. Porque essa frase do versículo 5, do versículo 11 e do versículo 5 não é de desespero, é de esperança. Se você quiser resumir o 43, é a esperança como começo. Se você quiser resumir o 43, é a esperança como começo. Você entendeu? Essa esperança como começo, porque dizem, né, que quando morre, a esperança é a única que morre a sogra, né? Como começo. Agora, quando é que é o começo? É o começo, está sempre recomeçando. Tudo bem? O Walter, o que você achou desse olhar para o... Tem o alvo da alma, né? Aqui é o alvo da alma, é o tabernáculo, né? Alvo da alma. Do coração, né? É o tabernáculo. Eu esqueci de colocar isso aqui. Você entendeu? Ou, se você preferir, o Santo Monte. Você entendeu? E aí é que vem aqui o que a gente chamaria de recomeço, né? O recomeço. Essa ideia que ele repete. E tem um autor, Edmar, que eu não sei quem é, mas um autor bem legal que fez uma reflexão legal sobre o Salmo. Ele disse que ele diz duas coisas interessantes. Uma é que ele repete as 3 vezes para não esquecer. Eu não gostei, eu achei muito simplório, né? A repetição, não esquecer. Mas o que efetivamente o cara falou que eu gostei sobre essas 3 repetições é que ele está se auto-encorajando com a esperança. Por isso que é interessante aí o culto. O culto é uma forma de retroalimentação, a célula. Tá? Valdo, o que você achou do olhar para esses 3 salmos? 2 salmos. Eu achei legal, eu fico pensando, quando a gente vai para a gente fazer a aplicação, né? Porque a gente às vezes faz a aplicação anacrônica, né? Pega um negócio lá do Antigo Testamento e aplica de novo, né? Que é completamente diferente, né? A gente tem que interpretar lá no contexto de lá. Sim. Não. De modo geral, quando faz essa transição, ela normalmente vem amarrotado, né? Vem complicado. Eu sempre acho que o Antigo Testamento é o Evangelho numa versão Newton, antiga, né? Né, Advanil? Acertou para mim. Aí é o Evangelho, só que numa roupagem rústica. Mas é o Evangelho. Não tem alguma coisa mais de boas novas do que isso? Não tem. Só que nos Evangelhos, nas epístolas, a coisa tem outra abordagem. Nos dias floridos de hoje, ser chamado de rústico é uma virtude. É verdade. Não é verdade? Gente, aí vem como eu falei para vocês, vem o 44, que faz parte desse bloco. Tá? A gente analisa o 42 e o 43 junto, mas o 44 faz parte desse bloco. Tá? E nós estamos na página qual aí agora? O 44
Newton, é o conceito de que, olha, é interessante, o cara tá lá, repetiu 3 vezes, porque tá batido a minha alma. Por isso que esse crente, ele é de tirar o chapéu para ele, porque agora ele vai trazer uma reflexão que Deus caminha na história. Rapaz, eu não ia ter tempo para isso, não. Era me deprimir, me socar bater a cabeça na parede, ia criticar o Mário de Oliveira, o Advani, colocar a culpa no Lula, né? Mas não. O que ele vai fazer agora, Leia? Ele vai dizer que Deus caminha na história, mas ele não está caminhando na história dele. Porque ele está lá com a sede enorme, desejo enorme, impedido. O que vai impedir ele é o Absalão que está lá no... É o homem iníquo, né? É isso que está impedindo, ok? É o obstáculo para não saciar a sede. Só que antes dele mexer com isso, ele vai trabalhar no 44, pelo menos 4 coisas. Eu queria que vocês observassem aqui. Ó, ele vai trabalhar 4 coisas. A primeira vai do versículo 1 ao 3, ok? Ele vai, como eu disse para você, não dá para ler, se vocês irem lendo aí, pode destacar um ponto, se quiser. O que ele vai fazer ele vai falar da perspectiva, coisa que ele não tem isso, tá? Ele vai falar da perspectiva da manifestação ou atuação, né? A perspectiva do quê? Da ação de Deus. Mas é a perspectiva, Giovanni, ele não tem isso, essa ação, ele não tem essa materialidade. Acharam aí no versículo de 1 a 3 alguma da ação divina? Acharam ou não? Alguém quer fazer um destaque? Tá? Como demoraram, eu vou em frente. O que ele vai na sequência do versículo 4 a 8? O que ele vai fazer? Os versículos 4 a 8, ele vai... Ó, aqui está. 1 a 3, ele traz fatos do passado, né? Vitórias passadas. Mas com a ideia de uma intervenção, ele traz esses fatos, né? E aí, quando ele chega, com base nesses relatos, nesses dados da atuação divina, é atuação. Eu coloquei ação. Da atuação. Obrigado, você ajudou, porque é atuação. O Deus que atuou vai repetir. Isso, ele agora não está acontecendo nada disso. Ele está no chão cru, com a barriga sem comida e está dizendo, não, Deus vai suprir. E lá, lembra, algum de nós aqui já fomos pregar um sermão que não tem eco na nossa vida, no sentido de provisão. Mas nós temos que pregar porque a palavra é a palavra, não sou eu. Eu não estou pregando estou pregando o que o Deus diz. Então é isso que Davi está falando. Ele está falando da perspectiva da atuação divina por causa do passado. Então o foco aqui é o passado. Ele está no mesmo lugar, viu, gente? A segunda coisa, ele faz uma declaração de fé, tá? Ou, se você preferir, uma declaração de confiança. Onde é que fica nítido isso aí? Sim.
O que diz? Não confio no meu arco e não é minha espada que me salva. Boa, excelente. Entendeu, Edvanil? E pode olhar que tem uma... Olha, curiosamente, por 3 vezes ele falou meu. No versículo 4, tem o meu, tem aí? E no versículo 6 tem o meu? E no versículo 15 tem o meu? Então, gente, ele é a síntese do que o Giovanni falou. Não confio no meu arco. Meu arco está aqui, mas não confio nele. Forte, né? Esses caras dos salmos, né, esses salmistas, a grande saída deles, e aí os evangelhos, né, o Novo Testamento vai nos ajudar muito decifrando, Newton, isso de uma maneira mais palpável, é que eles eram teocêntricos, que a gente chama no Novo Testamento de cristocêntricos. Eles eram muito teocêntricos. Deus é que é, nós não. Isso é fabuloso. Eu fiz um trabalho bem especial para falar no trabalho com os pastores da Quadrangular, baseado em Abraão. Segundo Hebreus, Abraão é o único que recebe no livro de Hebreus 4 versículos. Lógico que Sara entra ali no penúltimo, mas é o versículo 8 de Hebreus 11, versículo 9, 10, 11, 12. Então é 5 versículos. 8, por aí. 8 a 12. E é impressionante, porque tem uma hora lá, Leia, que vai dizer assim, que saiu de Abraão uma posteridade, ele que estava quase morto. Com 100 anos ele tem um filho, que é Isaac. Quer dizer, o autor aos Hebreus coloca Abraão na dimensão de pó, de inexistência, de falência, no seu estado mais rústico, duro que você pode imaginar, e diz que Deus dele faz sair o que a gente conhece, a história, né? Por isso que vai dizer assim, pela fé. Porque o conceito de pela fé, vocês já viram aqui, são as 3 virtudes, né? A fé em relação ao passado, foco na promessa, o amor em relação ao presente e a esperança em relação ao futuro. Então a fé está sempre baseado na promessa, no fato, por mais que não é realidade ainda, mas para quem crê já é. Eu acho que essa sacada é... Ok? Uma terceira coisa que a gente vai observar no Salmo, no 44, é que ele parece que ele acorda, né? E ele descreve o que a gente chama de sofrimento do presente. Então, se você pegar aí o versículo, os versículos 9 a 16, então ele descreve o sofrimento presente. Dá uma olhada aí onde é que você acha isso de maneira muito evidente. Sabe aquela hora que ele parece que não está olhando para ele? 15, principalmente. Uhum. A minha ignomínia está sempre diante de mim. E cobre-se de vergonha o meu rosto. Legal, né? Nossa. Muito. E também o 13, né? Tu nos fazes opróbio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. E aí vai, né? E diante disso, depois dele fazer isso aqui, ele
fala do sofrimento dele, só que ele vai falar uma coisa. Ele vai chegar nos versículos 17, olha que coisa interessante, ele chega no versículo 17 a 22 e ele vai dizer que é inocente. É muito legal didaticamente, ele é o 22, tá? Sou inocente. Por que ele quer dizer que é inocente? Vocês sabem, né? É que na cultura judaica, o pecado, o sofrimento era fruto do erro, do pecado. Só que ele joga o sofrimento dele e diz, gente, nesse caso eu sou inocente, não sou eu que estou invadindo o palácio, é o Absalão, né? Sou eu. Quem pecou, né? Exato, né? Belíssimo naquele episódio lá do João 9, né? Quem pergunta é o judeu. Quem que pergunta é os judeus, né? Para Jesus, né? Mas ele já é uma pergunta retórica, ele já sabe que era o cara que tinha pecado ou o pai dele. Aí Jesus responde. O que Jesus responde, Luiz? Legal, né? Vai entender um negócio desse. Vai entender. Nem eu entendo, e eu sou inteligente. Olha que retrato mais tranquilo. Agora o cara fala isso naquele contexto da sede, das 3 declarações, né? Por isso que esses salmos estão numa sequência, e lógico, aconteceu, possivelmente Davi fez eles diante daquela situação. Davi fez muitos salmos naquele momento dele ali na fuga de Absalão. O 61, leia, ele vai dizer assim, dos confins da terra. Ele está vivendo esse mesmo momento, o 61. Para ele, onde é os confins da terra? É qualquer lugar que não é o tabernáculo, a presença de Deus. Tá? Aí, gente, ele fecha, ele fecha com um apelo. No 23, no 26, ele faz um apelo a Deus. Normalmente a gente faz um apelo ao cunhado, né? O 23 ao 26, um apelo. Hã? Cadê o contrário? Meus cunhados. Não, Zé. Não, eu lembro que eu fali umas 2 vezes. Uma foi com meu cunhado. Mas eu sempre jogo a culpa nele. Bicho azarado, desgraçado. Mas bom, quer achar alguma coisa sobre o apelo? Algum ponto ali que quer destacar? Do 23 ao 26, ele faz um apelo. Que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Ele já está dizendo, eu não tenho a insustentável leveza do ser, eu não tenho de onde tirar força. Eu só tenho um caminho. 26. Levanta-te para socorrer e resgata-nos por amor da tua Benignidade. E o início do 23, né? Desperta, porque dorme, Senhor. Parece que Deus está tirando um cochilo. Não, mas é o apelo. E por isso que a nossa esse olhar para esses salmos, ele traz um ar diferente dos outros salmos, porque ele não é um salmo didático, de ensino, de instrução, ele é dessa variação. Tem uma hora que você pensa que Davi está bem, não, ele só dá um suspiro assim, depois ele volta de novo. Você entendeu? É aquele cara depressivo, né? Que vai na igreja uma vez, aí você diz, agora vai. Aí ele vai, naquela semana vai na célula, aí passa 3, 4
semana sem ir, aí você faz uma visita, ora. Mas é um contexto, né? Ele tem uma perseguição no fim, né? Sim, sim. O cara espera que ele é amável. O cara fez todas as coisas nas costas dele lá. Então ele nem pensava que ele não ia vir. Não, com certeza. É traição, né? Tá louco. Você tem Traição de o alguém próprio do filho. próprio sangue, né? Não é fácil. Muito, velho. O pastor que trai com filhos, né? Filho na fé, dá. Café. Quem tem? Café. Aí eu nunca fui pra ele, cara. Talvez seja um seu filho pra ser seu auxiliar, né? Se a minha É melhor entregar já a igreja, porque dá problema depois. salão ainda, no salão. Abrir salão. E é interessante você abrir salão, você pegou a proposta. Olha, se eu fosse eu, faria diferente, faria melhor, né? Mas trabalho não era com pessoas queridas, né? Eu duro com o Luiz fala de vez em quando, ó, se fosse eu fazia assim. Ixi, é um sinal, hein? É um sinal. É um sinal, pastor. Pula fora. Eu tenho um amigo da Brasil para Cristo lá em São Paulo, que possivelmente ele vai tomar a igreja do filho. Ele passou a igreja para o filho. Possivelmente ele vai pegar de volta. Para mim vai ser uma frustração, porque ele já passou, Léia. Mas ele não vai aguentar. Mas eu já vi muito isso. Ele não vai aguentar. Filho também só pode cagar. Ele não vai aguentar. Todo legado do pai. Eu já vi isso. Ele não vai aguentar. Eu vou esperar passar uns dias. Eu passei isso numa sexta. Tomei uma sopa com ele. E aí eu senti isso. Eu vou esperar uma semana. Eu vou conversar com ele. Vou marcar uma hora para a gente conversar. Até para dizer para ele que eu percebi. E se ele for passar, para a gente fazer um negócio menos traumático, né? Já pensei na possibilidade. Tem um amigo perto que tem um campo. Tem umas 5 igrejas. E esse meu amigo tá bem velhinho. Então eu vou fazer uma proposta para ele que ele não vai aceitar. Que ele abra a mão da presidência e coloque esse meu amigo que é o pai e deixe o menino lá, ou faça o contrário. E aí a gente tem que fazer algumas promessas para esse meu amigo. Ele já está aposentado, é um professor. O pai dele, Nilton, foi muito abençoador meu. Eu fui pastor no campo lá, eu pastoreei uma igreja lá. E o filho que assumiu o lugar do pai, aposentou, é um professor, está numa boa, não depende da igreja e já está se despedindo. Então eu vou tentar interceder ali, porque é a igreja onde eu fui pastor, né? Eu passei muito tempo lá com eles. Então, eles têm... Vamos ver se cola. Mas o pano de fundo é que o pai passou a igreja para o filho e quer pegar de volta. Aí você diz... Não, talvez é porque ele quer que o filho seja mais rápido no gatilho e mais proativo. E o filho tem um ritmo dele, né? Tem um ritmo dele. Mas vamos lá. Pastor, nessa questão de Davi, ele está naquela angústia danada. Joga para Deus o tempo todo, né? Essa questão de, olha, eu quero procurar, eu quero achar, olha para mim, Deus poderia, então ele usa muito termo assim de, parece que Deus não está agindo do jeito que ele quer. Só que Deus faz ao mesmo tempo para ele reconhecer que, cara, é você que fez isso, você que tem que correr atrás, você que vai ter que consertar isso aqui. Você vai ter que, eu te dei tudo o que foi prometido, igual o senhor colocou na questão da fé, as promessas lá no passado. Hoje, eu estou derramando um amor sobre você, eu estou cuidando de você e estou colocando uma esperança para você que vai haver uma esperança depois que você partir. Então ele fica nesse jogo de cintura, né? Só que ele esquece que ele mesmo vai ter que procurar essa correção, essa direção e para um pouco de chorar.
É. Que é o que acontece hoje com a gente, né? É. A gente tenta limitar toda a culpa de Deus, né? Limitar toda a situação que Deus permite. Mas eu não estou discordando de você não, tá? Quem sou eu para discordar? Mas é igual a história de Jacó. Quem chama Jacó de enganador não é Deus, é o irmão dele. Deus nunca chama Jacó de enganador, nunca jogou na cara dele, jogou ele em circunstância para ele resolver as questões, que é o Val do Jaboque, né? Mas Deus mesmo nunca diz, você é mentiroso. É bem complexo. E Deus, cara, apoiou muito Jacó. Porque no fundo, Jacó, vocês sabem, né? Eu estou pegando o exemplo de Davi, que não foi lá essas coisas, ele pisou na bola, o que você está falando é absolutamente. Mas eu vejo o Salmo 51, tem mais o qualquer, aquele tem 32, né? Que ali parece que, mas aí já é o efeito de Davi reconhecendo, né? Tá? Deus mesmo não chega e, lógico, manda o profeta Natan, né? Mas Deus diz, você vai sofrer as consequências. Ele só teria, aí o certo, não que você esteja errado, é Davi assumir as consequências, né, Edmar? É que a tendência natural é a pessoa se eximir da responsabilidade. Sim. Porque eu falo assim, é fácil você acertar com Deus. Você acertar com as pessoas. Por exemplo, esse é o problema, não é? E a pessoa justifica, não, eu já me acertei com Deus, pedi perdão para Deus, não perdeu para Deus. Que é o processo da cruz. Não negar assim mesmo, que pelo orgulho, Então, gente, qual que é a sacada do Salmo 41, 45? Os especialistas dizem que o 45 faz parte desse enredo. Eles colocam na mesma sequência. E aí, qual que é a sacada? O Salmo é para falar do rei ideal. Se estiver certo, o Luiz está certo. Davi não se vê como rei ideal. Você entendeu? Por isso que a Leia, o Luiz está certo no raciocínio, ele adiantou aqui a fala, e agora Davi faz um salmo, seguindo aqui, ó, 42, 43, 44 e, se for o caso, 45. Se efetivamente foi essa sequência natural da música. Você entendeu? Aí o Luiz está certo. Porque o Luiz fez uma leitura que Davi precisa parar de frescura, e Davi está dizendo assim, tá, eu não estou com frescura, eu só não sou o rei ideal. Super-homem. Toda vez parece que ele mais chora do que... É que você é encrenqueiro também, você fica mexendo na vida do cara, né? O Walter fica chorando aí e você não fala nada. Mas você tem que ver o contexto. O cara era rei, ele perdeu o reinado. Tem um motim, o cara tem que fugir. Então, tipo assim, ele não quer derramar sangue. É um mundo desabando. É que esse título de corajoso que ele sempre teve dá como se fosse uma blindagem, né? De cara muito sentimental, muito dramático. E nesse momento dá um ar de covardia. Né? Coisa que ele nunca fez. Não. Ele sempre Mas eu acho que tem a tendência de autopreservação, né? Sim. E por amor ao filho. Por amor ao filho. Se fosse qualquer outro, sair com a espada, detonando e matar todo mundo. Resolvido. Eu sou o rei, velho. Sim. E os seus valentes eram especialistas. Né? Oxa. Era o que eles queriam fazer. Sim. Você lembra na hora que o menino aparece jogando pedra, né? Começa a jogar pedra. Mas Davi ao invés de ele ficar murmurando, reclamando para pessoas, ele reclamava para Deus. Sim, isso é o lado bom dele. Tá? Mandava Deus acordar. É legal esses relatos porque são exemplos de dores
reflexo de qualquer ser humano. Sim, sim. Qualquer um de nós já passamos por situações Ou, semelhantes, né? Ou sim. vai passar, né? Ou vai passar, exatamente. Nosso caso, às vezes passa. Você acha que com a cara do Edvanil assim ele já passou? Não. Não, vai se lascar ainda, né? 16, 17. Ele vai 40 anos de ministério lá na frente. Vai jubilando. Gente, então o que ele vai fazer nesse belíssimo salmo? Eu amo esse salmo, só que ele, como disse o próprio Edmar, ele tem que ser visto no contexto de que ele está sonhando com o rei ideal. Esse rei só se for Jesus, porque ele não é. Quer ver? Lê aí os primeiros 3 versículos, que é essa parte aqui. Lê aí, pastora, por gentileza. Só o 1 e o 2, por gentileza. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Você pode jogar isso para Jesus, né? Como sendo uma declaração profética. Mas originalmente é para um rei que não existe. O rei ideal. Muito legal essa. Muito legal. Tem uma música do Jesus Adriano Romero, um autor mexicano, baseado nesse salmo. Olha. Nossa, maravilhoso. Vou botar lá no grupo lá para vocês. Pensa na música linda. Em espanhol. Hã? Eu sei. O nome? Jesus Adriano Romero. Legal, né? É um dos maiores compositores do universo. Então, viu, Leia? Os especialistas dizem que esse salmo é uma espécie de cumprimento do 42, 43 e 44, que Davi volta. E quando Davi volta, ele faz um salmo e é cantado esse salmo a ele. Você entendeu? Por isso que porque ele volta com pompa, e aí ele é o rei ideal. Mas o rei ideal porque não matou o filho, porque assumiu sua fragilidade. É aquilo que o Newton colocou. Davi não é o homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu assim, porque ele era legalzinho. É que ele era o cara que cometia todos os erros possíveis, como qualquer homem e pessoas de variações da alma, mas na hora ele ia para Deus, né? Não ficava... o bicho era... Corria para a fonte. Muito legal. Essa é a... Então, aí, não vou entrar em detalhes, no 3, no 5, é uma espécie de convocação para a guerra. Porque fazia parte da valentia espiritual essa questão da batalha, do enfrentamento. Então faz parte da espiritualidade, a valentia, né? Aliás, eu sei que não é espaço para isso, mas uma das virtudes gregas, nos pés são 4, das grandes virtudes. O cristianismo tem 3, que é fé, esperança e amor. Para os gregos, a valentia, a justiça, por exemplo, é uma virtude espiritual, a valentia. Coragem. Tá? É a base do estoicismo. Né? Sim, que seria uma espécie de espiritualidade, Walter.
Um dia a Ivone Botelho, eu falar na Ivone Botelho, é a esposa do José Botelho, ela diz: Josadá, que você é muito valente. Aí eu deixei as pessoas saírem da mesa, né? E aí eu passei um dia praticamente. Aí eu digo: ô Ivone, desculpa, mas o que você quer dizer com isso? Porque eu não entendi o teu valente quando eu sou um cagão. Explica isso. E aí quando ele chega no 6, ele faz uma nova homenagem. Né? Ele faz uma nova homenagem. Muito legal isso. O salmo ele vai se intercalando. Aí, só para facilitar, quem poderia ler o 6 aí? Lê, pastora. Você que está com o microfone na mão. Teu trono, ó Deus, é para todos os tempos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Tá, agora não é a homenagem ao rei Davi, digamos, mas é o próprio Deus, por isso que é uma nova homenagem, que ele vai se intercalando. Aí quando chega no É lindo o 7 também, né? É. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Isso aqui dá uma palavra top. Aí eu sei que não dá para a gente parar aqui para explicar isso, mas quando ele chega no 9 ao 15, se você olhar bem direitinho, ele faz uma homenagem à noiva, tá? E aí vale a pena, mas só que essa noiva real, que dá pano para manga, né? Do que ele está falando, tá? Mas e aí vocês podem olhar até no próprio material para enxergar essa questão. Ele vai lá no material, pastor Giovanni, lá na letra G, lá embaixo. Ele na verdade, ele não quer falar da noiva, ele usa só como figura. Ele quer falar da fragrância e da nobreza. Ele quer falar desses aspectos do reino que é belo, que tem cheiro. A noiva é apenas uma metáfora. Você entendeu? Pegaram o raciocínio? É só uma linguagem para expressar nobreza, fragrância, perfume, né? Legal, né? Que é coisa que cheira bem. Sabe aquele cara que está lá no 42, no 43, no 44? Agora ele tem essa outra face. Se é que esse salmo está ligado a esse retorno, e esse assumir o reino novamente. Tá? Aí ele termina no 16, 17, e aí vocês vão gostar, porque ele termina o 16 e o 17 falando da eternidade, olha aí, da eternidade da casa real de Davi. Então essa questão da eternidade, ou seja, o reino de Davi, eternidade, de Davi, da linhagem, né? Aí o que a gente está imaginando aqui? É que, na verdade, ele está falando de Davi mesmo, do reino de Davi, dessa beleza toda, desse glamour todo, o cara que estava lá. Mas não quer dizer que ele deixa de ser humano. E também poderíamos dizer que é uma referência à aliança davídica. Sim, Uma das 4 grandes alianças. Sim. E aí é forte. É forte, Brasil. É a última antes da nova aliança. Né? Se vocês me permitirem, eu vou fazer em 2 minutinhos, um pequeno adendo aqui para vocês entenderem esse processo todo,
com a frase de Hebreus, já que eu citei Hebreus 11, queria que a Leia abrisse lá. Leia, é só para ilustrar, tá? Você tem aqui como é que você usou a expressão? Aliança, né? A linhagem ou linhagem, né? Então é como se tivesse isso aqui, ó. Aí ele está dizendo que é eterno, né? Que Davi morreu aqui, ó. Vamos supor, mas continua. É isso que eu quero dizer. Só que o penúltimo versículo, não é o penúltimo, é o versículo 8, 9, 10, me parece que é o 11, quando diz que Abraão habitou em tendas. Acho que é o 11. É 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A pergunta é o seguinte, vou perguntar para o Advanil. Abraão ficou 40 anos na terra prometida, Advanil, do capítulo 12 ao capítulo 25, 40 anos. O texto está dizendo que ele habitou com Isaque e Jacó. É verdade isso? Não. Já tinha morrido. Na visão de geração. Exatamente. Você viu como você é? Então, essa é a posteridade. Então, aqui você tem Abraão. Esse Abraão morre aqui. Aí, Isaque. É isso que o Hebreus está falando. Isso. E Jacó. É isso que é fantástico. Então, esse é o sentido eu usei a palavra eternidade porque a coisa é eterna. Suponhamos daqui a 100 anos, o que vão falar do Walter? Nada. Vai ser nome de rua. Então, é isso que... Qual que é o texto aí? Hebreus? 11:9. Hebreus 11:9. E é interessante, Luiz, por que ele linka o habitar em tendas, o peregrinar, que é tão real, tão literal, com a ideia da eternidade. Então, o divino fundindo no existencial, né, se misturando. Aquela ideia da história da salvação, né? Bom. Só que Davi, acho que ele parte muito nessa sequência, nesse processamento, e ele coloca o administrativo, coloca o progresso, coloca a cultura, tudo em segundo plano, e primeiro sempre essa direção de Deus. Ok, mesmo os erros, acertos, prosperidade, abundância, etc. Quando ele faz essa transição, vai até o canto, vai até o ponto. Depois parece que desloca isso, parece que a administração, a cultura, o procedimento, a teoria fica em primeiro lugar e Deus fica em segundo lugar. Não que Deus está no lado de tudo, mas ele fica em segundo plano. Essa sucessão foi cuidada. Hoje você está contra Davi, né? Você quer destruir Davi, é igual o Bissalão. Gente, antes de nós ir por... O pai não quer soltar a igreja. Eu deveria ter feito essa transição, né, Nilton? Vou falar com o presidente do presbitério. Todo ano ele fala só mais um ano. Quando vai chegando o tempo, eu chamo o profeta para ir lá. É isso que te digo, não é hora de tu deixar. É boa. Aí ele paga a janta pro profeta. Já era. E o dilema é que Só tem coisa boa. ele paga, Leia, ele paga a janta antes. Pra
O meu filho meu filho é fogo, meu filho não é de conversar muito, né? Ele é bem... Aí ele chega assim do nada, eu digo, esse cara tá com esperteza. Ele vai fazer um curso em Portugal sobre novas tecnologias, sei lá. Ele não usou meu dinheiro, eu não quero saber. E aí ele chega para mim e diz, pai, se você fosse começar um negócio... E a maneira como ele perguntou, eu digo, que ele trabalha na Assembleia Legislativa, mas o cargo dele depende do deputado estadual que vai para federal. E sendo eleito, ele fica vendo navios. Já está pensando, tá? Aí eu disse, olha, se eu fosse colocar um negócio, eu colocaria um restaurante. Só que eu não queria ficar perto, não, porque restaurante dá trabalho, tá? Mas eu amo a ideia de restaurante, para mim é bonita, né? Aí ele pensou, disse, aí ele colocou que ele trabalhou no Pobre Juan, né? Que é um restaurante famosíssimo. Ele diz, restaurante é complicado. Mas tem outra coisa. Aí eu falei, eu criaria uma plataforma, tal, etc. Ele disse, pô, você sabe que é a minha formação lá no Portugal, né? Então... já quer me dar um nó. Isso filho é fogo, né? Não é? Já quer me dar já quer que eu banque ele. Lógico, eu li nas entrelinhas. Aí eu vou ter que contratar o Giovanni para arrumar curso, porque uma plataforma dessa tem que ter bastante gente, né? Tem que ter bastante gente boa, tipo Augusto Nicodemos, Luiz. Gente, só mais isso para a gente ir para o intervalo, vamos lá? Eu sou fã desse salmo, o 46. Você abriu aí, né, reverenda? O 46, a palavra-chave, Leia, por mais que você discorde, mas não pode discordar, o 46, ele foca numa palavrinha aqui, lugar, ok? E eu queria, ô Edvanil, no material que eu elaborei aí, tem um item 2 lá embaixo. Assim, eu vou ler o item 1 e você lê o item 2, tá? O item 1 diz assim, o Salmo 46, com um tom de triunfo na dificuldade, começa expondo situações de caos universal e de grande perigo capaz de abalar e traumatizar qualquer ser humano, menos aqueles cuja confiança absoluta está no Senhor. Aí vem uma espécie de esboço, tá? Uma espécie de um esboçozinho. Agora leia, por gentileza, a sequência. Com efeito, a probabilidade de uma vida sem luta é muito pequena. Jesus nunca nos prometeu uma existência sem turbulência, mas um coração tranquilo. Por outro lado, a má notícia é que a vida não é cheia de intervenções divinas. O segredo é saber como reagir face às dificuldades inevitáveis da vida. Então, o pessoal entende que esse salmo é outra circunstância, não é mais aquela lá do Absalão, tá? Aqui já é outro momento. É um momento mais universal, digamos uma coisa mais geral, tá? Que todo mundo está encaixado nela. Essa é a ideia. Só que tem um detalhe. O Salmo, ele começa colocando Deus, os versículos 1 a 3. Olha que coisa interessante. Do 1 a 3, ele olha, né, enxerga, visualiza Deus como lugar.
Você entendeu? Vê se vocês conseguem. Eu vou fazer só nesse versículo, tá? Deus como lugar. Vê se vocês conseguem identificar essa ideia nos versículos de 1 a 3. Legal, né? Muito legal. Isso. Aí, quando chega no... Vocês vão amar isso aqui também. Quando ele chega nos versículos... 4 a 7... nos versículos 4 a 7, ele vai ver ou contemplar Deus como centro. Aí você diz, não é a mesma coisa? Você entendeu? Deus como centro. Aqui a imagem vai para aquela ideia da torre de vigia. Ele vai entender que o centro da cidade tem uma torre de vigia, onde fica o sentinela. E na linguagem antiga, era o lugar mais seguro. Você entendeu? Geralmente era mais reforçado. Mais reforçado. Então, Uma porta, né? exatamente, mais reforçado. E aí, no versículo 4 a 7, onde é que você consegue enxergar isso? Deus está no meio dela. Ele olha uma cidade, né? Se você olhar, ele está pensando numa cidade. O conceito, Newton, é que se Deus está no meio dela, ali é o lugar, é o centro. Você entendeu? Essa é a imagem. Ok? E aí ele vai chegar nos versículos 8 até 8 e 9 só, né? Os versículos 8 e 9, ele vai fazer um convite legal, tá? Os versículos 8 e 9, ele vai fazer um convite bem diríamos assim, básico. É assim, ó, veja como Deus age. É mais a ideia de um convite. Enxergue, contemple, perceba, olhe. Eu gosto muito dessa ideia aqui, que é aquela mesma imagem que o Novo Testamento vai, através de Paulo, Giovanni vai destacar, quando diz assim: em vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? A linguagem do Romanos 8:31 é mais ou menos assim. Como é que eu posso dizer que Deus é por mim? Através dos eventos. Em vista destas coisas. Então Deus é por mim. Se Deus é por mim, o mundo todo pode ser contra, que não vai ter um efeito prático. Essa é a ideia. Quer ler eu não li nenhum até agora, só o primeirinho. Você quer ler o 8 e o 9, por gentileza? Não abusando da sua bondade. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Como é que começa? Vinde. Quer dizer, veja. Eu acho legal, Walter, aquela cena fabulosa de aqueles 2 discípulos, né, vendo Jesus pela primeira vez, aí começa a seguir a Jesus.
Aí Jesus olha e lá vem os dois pangaré, né? Diz que é André e João, né? Aí Jesus diz assim, e aí, o que vocês estão querendo? Aí eles falam, nós queremos saber onde você mora. A palavra onde você mora seria quem é você, qual é a sua história, qual é o seu network, como é que é? Network. Tá? Aí Jesus usa a expressão, que Jesus poderia muito bem contar para eles, né? Ó, eu sou de Nazaré, sou carpinteiro. Aí Jesus fala assim, vem e vê. É aquela belíssima história também de Natanael, né? Filipe e Natanael, você tem um... Quem que convida? Mas quem que convida quem? É Filipe que... E parece que ele usa essa expressão, vem e veja. Aí quando Natanael chega lá, Jesus lasca com a vida dele, conta tudo. Eu acho isso, que o cristianismo, ele tem palpabilidade. Eu não sei vocês, mas eu, devido à minha tradição, formação, né, meio reformada, eu tenho dificuldade muito com a subjetividade. Então, para mim, o cristianismo todo tem palpabilidade. O milagre é palpável, Deus é palpável pela a revelação da natureza. Então, quando a coisa é viagem, ilusões, eu tenho muita dificuldade, eu travo. Quando eu estou no meio dos neopentecostais, fica, aí, meu Deus do céu. É que você não dá vazão pro espírito. Ah, sai fora. Você precisa de uma libertação, tá no carnal. Carnal ou pondé? Ele vai fazer uma inversão adicional. Ai, aqui está fazendo uma inversão, 10, 11. Valorizando o encontro com Deus. Nós somos pentecostais. Agora, é interessante que ele termina esse salmo belíssimo fazendo um alerta. E é igual desculpa a comparação, tá? É igual o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo fazer lá de Brasília. Cuidado, se vocês olha, cara, se eu fosse um desses caras, eu ia pensar 2 vezes, porque é uma ameaça. Porque do outro lado você tem o Trump que é capaz de tudo, né? Vai vir. Então, é isso que o Salmo fala. Ele faz ameaça, quer ver? Quer ver? Lê aí, para fechar, o 10 e o 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, na verdade, ele faz um alerta a desistir aos inimigos, né? Você entendeu? Aqui, eu coloquei errado, tá? Mas seria assim, é um alerta aos inimigos desistir. Desiste, eles vão se ferrar, né? Não toque no Walter. Você já se ferra, depois vai ficar... Você entendeu? Ficar reclamando da sorte. Mesmo o pastor falou isso com o presbítero. Não toque no ungido. Ele falou, mas um ungido tocar no outro não dá mais. Gostei. Essa é boa. Vamos. Vamos lá ou volta aqui? Então vamos lá. Então, gente...